Você já sentiu que o mundo está cheio de injustiças, que coisas erradas acontecem e parece que ninguém faz nada? Eu já senti isso. Mas em um momento assim, encontrei consolo nos Salmos, orações sinceras de quem também chorava por justiça. Os Salmos nos mostram que podemos falar com Deus sobre tudo. Podemos clamar por justiça e, ao mesmo tempo, encontrar paz no meio do caos. Vamos juntos aprender com Davi a confiar em um Deus que ouve, vê e age, porque a justiça dele é certa e a paz dele acalma até os corações mais aflitos. Vamos louvar a Deus. Mas antes, apenas confere se você já está inscrito no canal, porque os próximos vídeos serão uma série de conteúdos que vão aproximá-lo de Deus. Salmo 7. Sabe aquele momento em que a gente é acusado de algo que não fez? Ou quando alguém fala mal da gente sem motivo? Dói, né? Parece que o coração fica apertado e a gente quer se defender, quer gritar. Isso não é verdade. Uma vez, quando eu era criança, um colega da escola disse que eu tinha feito uma coisa feia, mas eu não tinha feito. Fiquei tão triste. Eu queria provar que estava falando a verdade, mas ninguém parecia ouvir. Então fui para casa, chorei um pouco e falei com Deus. Contei tudo para ele. Foi como se um peso saísse de dentro de mim. Davi, no Salmo 7, viveu algo bem parecido. Ele também foi acusado injustamente. E sabe o que ele fez? Correu direto para Deus. Em vez de tentar se vingar ou provar tudo com raiva, ele contou para Deus. Pediu justiça, mas também confiou que o Senhor sabia de tudo e era justo. Se você já passou por algo assim, ou está passando agora, esse salmo é para você. Vamos ler juntos? Deus, eu estou me escondendo no Senhor. Por favor, me protege. Tem gente querendo me machucar. Me trata como se eu fosse um inimigo. Se o Senhor não me ajudar, eles vão me derrubar como um leão bravo, e ninguém vai poder me salvar. Mas olha, Senhor, se eu fiz alguma coisa errada, se eu fui falso com alguém, se traí um amigo ou fiz o mal sem motivo, então que tudo dê errado para mim, que meu inimigo me vença, que ele me derrube no chão e pise em cima de mim. Mas, Deus, o Senhor é justo. Levanta, por favor. Mostra que o Senhor vê tudo, que o Senhor julga com verdade. Pede silêncio. Chama o mundo todo para ouvir, porque o Senhor é o juiz e sabe o que está certo e o que está errado. Olha para mim, Deus. Vê meu coração. Vê que eu estou tentando fazer o que é certo. Acaba com a maldade dos maus e fortalece quem quer viver do jeito certo. O Senhor conhece os pensamentos e os sentimentos da gente. Nada escapa dos seus olhos. O Senhor é meu escudo. Ele protege quem anda com sinceridade. E ele é um juiz justo, mas também fica bravo com a maldade. E se alguém não quiser mudar, Deus vai corrigir, com amor, mas com firmeza. Quem vive planejando maldade acaba caindo na armadilha que ele mesmo preparou. É como cavar um buraco e depois cair dentro dele. Mas eu vou agradecer ao Senhor. Vou cantar de alegria, porque ele é bom, justo e sempre faz o que é certo. Sabe o que mais me chama a atenção nesse salmo? É que Davi, mesmo sendo acusado injustamente, não tenta se vingar com as próprias mãos. Ele não xinga, não revida, não arma uma confusão. Ele vai direto para Deus. É como se ele dissesse: Senhor, só o Senhor sabe a verdade. Então, por favor, me defende. Isso me faz lembrar de uma vez em que meu irmão mais novo quebrou um vaso lá em casa. E adivinha quem levou a culpa? Eu. Na hora, eu fiquei bravo. Tive vontade de gritar e dizer: foi ele. Mas minha mãe estava tão estressada que eu respirei fundo e falei com Deus no meu coração. Depois, com calma, a verdade apareceu. Meu irmão contou e tudo se resolveu. Mas naquele momento, confiar que Deus via tudo me deu paz. É isso que o Salmo 7 ensina. Que a justiça de Deus não falha, mesmo quando a nossa parece pequena ou demorada. Davi mostra que a gente pode confiar em Deus até quando o coração está doendo. Ele diz: se eu tiver errado, que o Senhor me corrija. Mas se eu estou certo, me defende, Deus. Não é bonito isso. É coragem com humildade. É saber que Deus não precisa de provas, porque Ele já sabe que está dentro do nosso coração. E o mais lindo, no final, Davi canta:
Mesmo ainda esperando a resposta de Deus, ele canta. Ele agradece antes mesmo de ver a solução, porque ele confia. Então, se você estiver passando por algo injusto, alguém falando mal, uma situação difícil, ou até uma tristeza que ninguém entende, lembra disso. Deus sabe da verdade. Ele vê, ele escuta e ele cuida. E no tempo certo, a justiça dele vem. Enquanto isso, a gente pode cantar também. Você topa confiar assim? Salmo 9. Tem dias em que o coração da gente fica tão cheio de gratidão que parece que vai explodir, né? Não porque tudo está perfeito, mas porque a gente olha para trás e percebe. Uau, Deus me ajudou de novo. Eu lembro de um dia difícil que vivi. Tinha dado tudo errado. Perdi um compromisso importante, briguei com um amigo e ainda fiquei doente. Mas, no meio daquele caos, algo incrível aconteceu. No fim da noite, recebi uma mensagem que mudou tudo. Alguém que eu nem esperava me pediu perdão, e aquilo trouxe paz. E sabe o que eu fiz? Fui orar, mas dessa vez não foi para pedir. Foi só para agradecer. É esse tipo de momento que Davi está vivendo quando escreve o Salmo 9. Ele lembra das vezes em que Deus o livrou, das batalhas vencidas, dos perigos que passaram. E então ele para tudo e diz: Senhor, eu quero te agradecer com todo o meu coração. Esse salmo é como um hino de vitória, mas também de lembrança. Davi mostra que Deus não esquece dos que sofrem, que ele defende os pequenos e que nunca abandona quem confia nele. Se você já passou por um livramento ou já sentiu Deus cuidando de você em silêncio, esse salmo é para você. Deus, eu quero te agradecer com todo o meu coração. Vou contar para todo mundo as coisas maravilhosas que o Senhor já fez. Eu vou me alegrar, vou cantar, porque o Senhor é bom e cuida de mim. Quando meus inimigos tentaram me derrubar, foram eles que caíram, porque o Senhor me defendeu. O Senhor é justo, senta no trono e julga com verdade. O Senhor protege quem está sendo tratado de forma errada. O Senhor dá fim à maldade. O Senhor é como um lugar seguro para quem está sofrendo, um abrigo em tempos difíceis. Quem conhece o teu nome confia no Senhor, porque o Senhor nunca abandona quem te procura. Cantem pro Senhor, espalhem a notícia. Deus não esquece de ninguém. Ele ouve o choro dos que sofrem. Senhor, olha para mim. Vê como estou passando por momentos difíceis. Me levanta para que eu possa te agradecer e contar o quanto o Senhor é bom. Quem faz maldade acaba caindo na própria armadilha. Mas o Senhor é justo e vê tudo. Ele não fecha os olhos para a dor dos humildes. As pessoas podem até esquecer, mas o Senhor lembra de cada um. E no fim, são os mansos e os que confiam no Senhor, que vão permanecer de pé. Deus, mostra o teu poder. Lembra as pessoas que elas não mandam em tudo. O Senhor é quem reina para sempre. Sabe, enquanto lia esse Salmo 9, fiquei pensando em como a gente esquece rápido das coisas boas. A gente lembra das dores, dos problemas, dos dias difíceis, mas às vezes se esquece de agradecer quando tudo melhora. Outro dia, uma amiga me contou que passou por uma situação bem difícil com a filha dela. Ela ficou doente, precisou ir ao hospital, e foram dias de muita oração e choro. Mas aí, de repente, ela começou a melhorar. Voltou a brincar, a sorrir. E sabe o que essa mãe fez? Comprou uma caixinha e escreveu um bilhetinho. Deus cuidou da minha filha. Obrigada. E colocou ali dentro. Ela disse que quer encher aquela caixinha com lembranças de tudo o que Deus já fez, para nunca esquecer. É isso que Davi fazendo no Salmo 9. Ele para tudo para lembrar. Ei, Deus me ajudou. Deus me protegeu. Deus me ouviu. E ele não guarda só para ele. Ele canta, conta, celebra. Porque quando a gente agradece, nosso coração se enche de esperança de novo. Esse salmo também mostra que Deus vê os injustiçados, que ele escuta o clamor de quem ninguém escuta, e que, mesmo quando parece que o mal está vencendo, Deus continua no trono. Então, se hoje você está feliz, lembre de agradecer. Se você está cansado, lembre que Deus é abrigo. E se você sente que ninguém te entende, Deus entende. Ele vê, ele ouve e ele age no tempo certo. Talvez seja a hora de fazer como Davi, parar, respirar fundo e dizer: Deus, obrigado. O Senhor nunca me abandonou.
Enquanto louva a Deus, peço que deixe seu amém nos comentários. Salmo 37. Tem horas que dá vontade de perguntar: por que as pessoas que fazem tudo errado parecem estar se dando bem, enquanto quem tenta fazer o certo só sofre? É uma pergunta que muita gente já fez, sabia? Eu mesmo já pensei nisso várias vezes. Lembro de uma vez na escola, quando o menino colou na prova e tirou nota alta. Eu, que tinha estudado, fiquei com uma nota menor. Fiquei frustrado. Ok, injusto. Pensei até, será que vale a pena fazer o certo? Mas foi aí que meu avô me disse algo que nunca esqueci. Ele olhou para mim e falou: a grama do vizinho pode até parecer mais verde, mas às vezes é porque ela é de plástico. Eu ri, mas entendi o que ele quis dizer. Nem tudo que brilha é ouro. E quem confia em Deus não precisa ter inveja, porque o que Deus constrói na nossa vida é verdadeiro e dura para sempre. O Salmo 37 fala exatamente sobre isso. É como um conselho de alguém mais velho, cheio de sabedoria. Davi já tinha visto muita coisa e diz com calma: não se preocupe com os maus. Confia no Senhor. Faz o bem. Ele cuida de você. É um salmo que abraça a gente quando a gente está cansado de ver injustiças. Se o seu coração já se sentiu assim, esse salmo vai falar direto com você. Ei, não fique com raiva por ver pessoas más se dando bem. Não tenha inveja delas. Elas parecem fortes agora, mas logo vão desaparecer, como a grama quando seca. Confie em Deus e faça o que é certo. Fique tranquilo onde você está e seja fiel. Deleite-se no Senhor. Isso quer dizer, fique feliz nele, e ele vai cuidar do seu coração e dos seus sonhos. Entregue seus caminhos a Deus. Confide a verdade. Ele vai agir por você. Ele vai mostrar sua justiça como o sol brilhando forte. Espere com paciência. Não se irrite com quem está indo bem fazendo maldade. Não deixe a raiva tomar conta. Isso só machuca você. As pessoas más vão desaparecer, mas quem confia em Deus vai ficar com a terra como herança. Mais um pouquinho, e os maus não estarão mais por perto. Os humildes vão viver em paz, e terão o que precisam. Os maus fazem planos contra os bons, mas Deus vê tudo e ri, porque sabe que o tempo deles é curto. Os maus usam a força, mas suas armas acabam voltando contra eles mesmos. É melhor ter pouco e viver com Deus, do que ser rico fazendo o mal, porque Deus cuida de quem é correto, e dá força nos dias difíceis. Ele segura a mão de quem tropeça. Mesmo quando a gente cai, ele não deixa a gente no chão. Davi disse: eu já fui jovem, agora sou velho, e nunca vi Deus abandonar alguém que faz o bem. Ele empresta com generosidade, e seus filhos são uma bênção. Afaste-se do mal e faça o bem. Deus ama a justiça. Ele não esquece dos seus filhos. O justo fala com sabedoria, porque tem a lei de Deus no coração. Mesmo que os maus tentem derrubar, Deus é quem segura firme. Espere no Senhor. Siga o seu caminho. Ele vai te honrar. E você verá quando os maus caírem. Já vi gente má crescer como uma árvore enorme. Mas, de repente, Summeram. Procurei, e não estavam mais lá. Quem vive com o coração limpo tem um futuro de paz. Deus é a força do justo, o refúgio em tempos difíceis. Ele salva, protege e cuida de quem confia nele. Lembro de um dia em que estava vendo uma competição na escola. Um menino, que sempre dava jeitinho em tudo, estava ganhando de todo mundo. Ele tinha mais tempo, mais recursos, e parecia que nada dava errado para ele. Eu fiquei pensando, como pode? Eu sou honesto, faço o meu melhor, e ele está sempre levando vantagem. Fiquei triste e um pouco irritado, mas aí lembrei de algo que minha mãe sempre diz: o Senhor vê tudo, e o tempo dele é perfeito. Isso me trouxe paz. E sabe o que aconteceu? Um tempo depois, aquele menino que parecia tão seguro foi pego mentindo em outra competição, e todos ficaram sabendo. No final, ele não teve a vitória que parecia garantida. E isso me fez entender o Salmo 37 de um jeito diferente. Às vezes, parece que os maus estão se dando bem, mas a verdade é que Deus não se esquece de quem faz o bem. Ele vê tudo o que estamos fazendo e nos promete cuidar de nós. No final, é Ele quem tem a última palavra. A parte mais linda do Salmo, para mim,
É quando Davi fala que os humildes e os que confiam em Deus herdarão a terra. Não significa que tudo será perfeito o tempo todo, mas que quem faz o certo e confia em Deus será recompensado. Não importa se a grama ao redor parece mais verde. O que Deus tem preparado para quem espera nele é muito melhor. Acredite, quando você fizer o bem, mesmo que pareça que os outros estão se saindo melhor, saiba que Deus está vendo, cuidando e preparando melhor para você. Pode demorar, mas Ele não falha. Então, da próxima vez que você se sentir assim, como eu me senti naquela competição, lembre-se do que Davi nos ensina. Confie, faça o bem e espere com paciência. O Senhor cuida de nós em todos os momentos. Estamos quase ao final do vídeo, mas antes que finalizemos percebi que você ainda não deixou seu like nesse vídeo. Isso é muito importante para que o YouTube continue a te entregar nossos conteúdos e assim continuemos louvando juntos ao Senhor. Portanto, já deixa o like nesse vídeo. Muito obrigado, que o Senhor o abençoe. Continuando. Salmo 72. Sabe quando você olha para o mundo e pensa, como seria bom se todos vivessem em paz, fizessem o bem? Às vezes, o que vemos não é isso. Ao contrário, parece que as pessoas brigam, injustiças acontecem e o mundo parece tão bagunçado. Eu já pensei isso muitas vezes, especialmente quando as coisas não acontecem como a gente espera. Lembro de uma vez que estava acompanhando uma eleição na escola. Todo mundo estava tão empolgado, dizendo que a pessoa que ganhasse seria melhor para todos. Mas depois de um tempo, percebi que, mesmo com boas intenções, muitas promessas não se cumpriram. Algumas pessoas ficaram desanimadas, começaram a duvidar de tudo. Foi aí que meu avô me falou algo muito sábio. Não importa o que aconteça, o que realmente importa é saber que Deus está no controle. Ele é o Rei dos Reis, e quando Ele governa, as coisas são feitas com justiça e amor. Isso me fez pensar no Salmo 72, onde Davi pede a Deus para abençoar seu filho Salomão. Ele pede que Deus dê a Salomão sabedoria para governar com justiça, proteger os pobres e trazer paz ao seu reino. O Salmo fala sobre um governo ideal, não de uma pessoa perfeita, mas de um rei que governa com o coração de Deus, trazendo justiça e felicidade para todos. Esse salmo é uma oração por um reinado justo e cheio de paz, e pode nos ajudar a lembrar que, embora o mundo nem sempre seja justo, o plano de Deus é perfeito e Ele cuida de cada um de nós. Senhor, dá ao rei a sabedoria que ele precisa, para governar o seu povo com justiça. Que ele seja um rei sábio, que sabe fazer o que é certo. Que ele defenda os pobres, ajude as pessoas que estão sofrendo, e cuide de todos que precisam de ajuda. Que ele traga paz para o povo, e que as pessoas sejam felizes enquanto ele governa. Que ele seja como a chuva que cai na terra, que traz bênçãos para todos. Que o rei cuide dos pobres e necessitados, e faça justiça a todos que sofrem. Que ele seja um rei justo, que traz paz a todo mundo. Que todos os reis e líderes da terra o respeitem e o reconheçam como rei. Que todas as nações o vejam com admiração, porque ele governa com bondade e justiça. Que o rei sempre ajude os pobres, salve as pessoas que estão passando dificuldades e proteja quem está em perigo. Que ele seja como uma rocha firme, sempre ajudando os outros. Que ele viva muito tempo e que as pessoas sempre o amem e o respeitem. Que ele traga justiça para o povo e que seu reinado seja um tempo de paz. O rei que Deus escolheu será abençoado, porque ele governa com sabedoria e bondade. Ele vai ajudar todos, especialmente os que mais precisam, e seu reinado será um tempo de alegria para todos. Lembro de uma vez quando minha irmã estava tentando organizar uma festa surpresa para o nosso pai. Ela queria fazer tudo perfeito, escolher a decoração certa, o bolo, a comida, mas não estava sendo fácil. Algumas pessoas estavam reclamando que as ideias dela não eram boas, e ela estava começando a ficar desanimada. Eu vi ela triste e perguntei, por que você não pede ajuda? Ela pensou por um momento e me disse, porque eu quero que seja perfeito, eu quero que papai veja que me importa de verdade. E isso me fez lembrar do que o Salmo 72 fala. Às vezes, a gente quer fazer tudo certo, quer cuidar de todos ao nosso redor, mas não sabemos por onde começar. O Salmo fala sobre um rei que tem o desejo de fazer tudo de forma justa, de cuidar de cada pessoa, desde os mais ricos até os mais pobres. E ele não faz isso sozinho. Ele pede a Deus sabedoria,
porque sabe que, sem Deus, ninguém consegue fazer as coisas de forma perfeita. Davi, ao escrever esse salmo, não estava falando só sobre Salomão, o filho dele, mas também sobre o que ele esperava de um governante ideal, alguém que traz justiça, paz e ajuda os que mais precisam. E isso não é só para os reis e líderes, não. Cada um de nós, em nossa vida, pode ser um reflexo desse rei justo. Às vezes, nos sentimos sobrecarregados com as coisas que queremos melhorar no mundo, seja na nossa casa, na escola ou no nosso trabalho. Mas o Salmo 72 nos lembra que, quando buscamos a sabedoria de Deus e fazemos o nosso melhor, estamos trazendo mais paz e justiça ao mundo ao nosso redor. Minha irmã, no final, conseguiu organizar a festa da forma que ela queria, e foi incrível. Ela não fez tudo sozinha, e quando pediu ajuda, tudo se encaixou. O papai ficou emocionado, porque viu o amor que ela colocou em cada detalhe. O rei justo do Salmo, assim como minha irmã na festa, é alguém que busca fazer o bem, ajuda os outros e sempre pede a Deus para ser guiado. Então, o que podemos aprender com o Salmo 72? Mesmo quando tentamos fazer o nosso melhor, devemos lembrar que a verdadeira sabedoria vem de Deus. Quando Ele nos guia, nosso esforço para fazer o bem tem um impacto ainda maior. E você, como pode trazer mais justiça e paz ao seu redor hoje? O Salmo 72 nos lembra de que, quando buscamos ajudar os outros e fazer o bem com o coração puro, estamos refletindo a bondade de Deus em nossas vidas. Obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo os próximos vídeos. Até o próximo vídeo e não se esqueça de deixar o seu amém nos comentários. E clique no botão do joinha se tiver gostado do vídeo.